Olá pessoal, vamos retomar aqui um pouco os assuntos da aula passada, de maneira bem rápida, para a gente iniciar aí a nossa primeira perspectiva, segunda perspectiva axonométrica, né? Então, aula passada falamos aí das principais perspectivas, né? Sempre baseadas nos eixos e nos planos, né? São aí triedros, né? A perspectiva oblíqua e a ortogonal. Tudo isso visto a aula passada. Só estou repassando aqui rapidamente a nossa cavaleira, a nossa militar, sempre sendo extrusada aí para cima, né? Fator de redutor, é essa que faremos hoje, não com este artefato, né? Mas com a nossa casa do divorciado. Podendo variar de 45, 30, 60, né? As isométricas, que já exercitamos aí, com a casa do solteiro. É bem interessante essa perspectiva também. Por fim, falamos das dimétricas e trimétricas, né? Pouco utilizadas. E eu acabei não falando, mas isso é assunto para daqui 2 semanas, talvez. A gente fazer a introdução aí da perspectiva linear cônica. Perspectiva do olhar, né? Bom, então, os alunos mais para mostrar as aplicabilidades aí desse tipo de técnica, né? De construção de desenhos, né? Eu tenho aqui uma planta, uma axonometria militar, aqui uma outra, essa já é explodida, como essa também é explodida, né? Sem o teto. Aqui é uma axonometria de um banheiro. Aqui uma isometria de uma cozinha. Aqui é uma axonometria militar também de uma cozinha. Essa é do mesmo banheiro lá, inicial. Aqui alguns gabinetes, né? Forma como a gente pode aplicar aí essas técnicas, né? Aqui uma residência, para demonstrar aí as coberturas. Isso é um croquis de uma axonometria explodida, né? Mostrando os sistemas construtivos, sistemas estruturais, sistemas de vedação, sistemas de cobertura, né? Os mezaninos, né? Como é que a gente pode explodir um objeto e ele está aqui, né? Todo unido, né? Invertido, né? Só invertido, certo? Tá? Um croquis de próprio punho, demonstrando para alunos das tecnologias, da disciplina de tecnologia dos materiais. Bom, a parte disso eu já mostrei para vocês. Eu vou só esquentar os motores aqui antes da gente iniciar aí propriamente o nosso artefato, que é a casa do divorciado. Então eu tenho aqui um perímetro qualquer, em planta, com uma determinada angulação, no caso aqui é 30-60, em que eu vou extrusar aqui as minhas arestas, aquilo que eu vejo em planta como vértices aqui na perspectiva,
elas viram arestas. Eu estou fazendo o meu contorno aqui, inclusive com a platibanda, que eu extrusei, né? Eu já começo a perceber aqui a minha perspectiva sendo formada. Tá? Eu tenho aqui, repetir aqui um volume em planta, só para mostrar para vocês uma outra maneira da gente subir com isso. Eu tenho ali uma platibanda, por enquanto é só um exercício rápido, só de visualização, não tem medidas nenhuma, em que isto aqui é, no fundo, a minha laje, né? E eu tenho um volume, que eu posso começar desde ali, adotando 2/3 ou 3/4. Você segue o que você sempre adotou. Se você adotou 3/4, vai 100% com os 3/4. Tá? Então, faço aqui, eu preciso saber qual a altura que eu tenho, né? E aqui é fácil, né? Se isso aqui é a rés do chão, eu levo a rés do chão para aquela aresta do chão lá de trás. Subo com ela aqui até a platibanda, viro na platibanda, desço na platibanda e chego aqui. Podia ter feito desse lado aqui, ó. Mas eu preferi o lado de lá. Então, este ponto que está aqui, ó, né? Vou fazer o mesmo do outro lado. Esse ponto aqui, ó. Isto aqui é o que aflora da laje para cima. Certo? Apresentando ali, ó. Esse é o volume que se vê. Tá? É um dos fatores aí sempre de preocupação do aluno. E vamos apagando aqui o que não está interessando. Então, aqui eu tenho uma volumetria de um teto, né? Eu sempre começo pelo teto, as axonometrias militares principalmente. Aqui vamos apenas simular aqui um terraço, então está ele lá no chão, desenhado, 90, 90, 90, 90, como se fosse a minha planta, e ele está nessa altura. Então, eu preciso trazê-lo para cá. Alinho com os esquadros e repito ele aqui com os mesmos esquadros, tá? Ok? Eu vou agilizar aqui, confecção. Neste tipo de aula não tenho eu manuseando com os esquadros, ok? Mas é sempre um exercício, né? Parece que não dá trabalho, mas dá muito trabalho, porque tudo isso foi montado num Photoshop. Não tem AutoCAD aqui nenhum. Nem Revit, nem 3D Studio, nem nada. Mobile, nada disso. É simplesmente Photoshop. PowerPoint, ó, melhor. PowerPoint, não Photoshop. Bom, vamos para o nosso. Eu preciso que vocês estejam com a planta de cobertura em mãos. Não necessariamente você vai precisar colocar esse desenho embaixo de um vegetal. Eu faço isso aqui só por uma questão didática apenas. Eu já me adiantei e fiz aqui uma tabela com os principais redutores da casa, das nossas arestas, que são as principais que nós vamos ver. Se faltar alguma na hora a gente faz a conta. E eu vou fazer isso, e vocês também, a 45 graus. Vamos fazer a axonometria militar. E a axonometria militar, ela tem o redutor no seu Z. Então, esta primeira coluna que a gente vê aqui são as nossas principais alturas. A altura da casa até a platibanda, a altura da platibanda,
a altura da caixa d'água até a platibanda, a altura do meu terraço dos dormitórios, nível, né? A altura aqui, ó, cobertura do terraço, que é 5,55. Eu não inventei nenhum desses números. Todos esses números aqui estão em projeto, tá? De uma maneira ou de outra. Ou ele é um número direto, ou ele é um cálculo que se faz. Por exemplo, a caixa d'água até a platibanda, eu sei que a minha caixa d'água está lá no 9,30. 9,30 menos a platibanda, que é 6,65, vai me resultar em 2,65, tá? Terraço 3,15, cobertura e assim vai, tá bom? É dessa maneira que nós vamos trabalhar, sempre com o esquadro de 45 e o de 90 graus, tá? Então eu tenho lá a minha cobertura, acho que vocês podem desenhá-la assim, dessa forma, como eu estou fazendo aqui, o meu contorno. Só não pode esquecer que você está trabalhando com os esquadros de 45 sempre, ou seja, esse ângulo aqui, muitos vão resultar em 90, porque é como se eu, literalmente, eu estou mostrando aqui a minha planta, para mostrar para vocês que é uma planta girada, tá, ok? Se você tiver um papel vegetal, um papel manteiga aí, ou se o seu sulfite for bem clarinho e você quiser colocar a planta embaixo, não tem problema nenhum, você pode fazê-lo. De preferência a planta de cobertura, né? Porque como se trata de uma axonometria, tá certo? A gente vai desenhar muito isso de cima para baixo. Então, eu tenho aqui a minha medida dela, tá aí, né? Eu vou primeiro fazer os meus volumes. Qual é essa medida? Essa medida aqui é essa daqui, ó, 4,98. Não pode esquecer que agora já estou trabalhando com Z. O meu Z, meu Y, meu eixo Z, ele tem redutor. Está aqui, ó. Eu estou adotando 3/4. Podia ser 2/3. Estou adotando 3/4 para todos. Tem que ser assim. Tá? O que você adota para um tem que ser para todos iguaizinhos. E fechei aqui. Ó. Vou desenhar só o que eu estou vendo. Tá? Bom, então eu vejo aqui a minha cobertura, vejo as minhas duas faces laterais aqui. Então, o que é o mais fácil? Eu enxergo a minha platibanda. Tá? Então, eu desenhei primeiro aqui a minha platibanda. Já estou reforçando o lado de cá, porque eu sei que ela pode ser reforçada. Do lado de lá, a parte vai ser escondida. Né? E eu já vou levantar aqui, ó, essa platibanda a gente sabe que é 15. Então você marca 15, 15, 15, 15 e traça isso aqui. Tá? Eu vou começar desse ponto aqui, ó, e marcar o meu shed. A altura do shed até a platibanda é 2,10 metros, real. Porque é 8,75 menos 6,65. Tá? Mas com o fator de redução, ele vai para 1,57,5. Ok? Tá? Então, vocês podem fazer um print, por favor, aqui disso, tá? Para seguir aí com o trabalho, tá bom? Então, eu levanto aqui, ó. Pego a minha escala, a que eu estiver trabalhando. Se vocês quiserem trabalhar na 1/75, basta esquecer a planta que vocês fizeram 1/50 e começar a traçar esse retângulo aqui, ó, com as medidas com a escala 1/75 e todo o resto você confecciona na escala 1/75. É plenamente possível e fica muito bom. Não precisa ser na 1/50. Verdadeiramente não precisa. Ok? Então, vou seguir aqui. Ó. Essa altura aqui ó, é 1,57. Então, é ela que está marcando aqui. 1,57 aqui, 1,57 aqui. Tem que ser desse 1,57 aqui, ó, que marcou, ele cai para lá. Daquele 1,57 ele cai para lá.
essa ponta liga naquela, e aquela ponta liga naquela. Porque, na verdade, o que a gente tem é, nesta face aqui, nós temos verdadeiramente o que a gente chama de shed, e nesta face aqui, nós temos o quê? Nós temos a cobertura. Tá? Faço o mesmo ali, daí a facilidade de estar com a planta de cobertura aqui, né? Se você não tem a planta de cobertura aqui, você tem que marcar essas medidas. Lembra que é 15 centímetros, é 2,32 aqui, depois aqui é 55 centímetros, depois aqui é 2,12, 2,32. Você precisa pegar essas medidas em planta, na planta de cobertura. Tá? Aqui, ó, tá vendo as medidas aqui? As medidas estão aqui, ó. É só você pegar essas medidas aqui e transpor aqui, ó, com escalão para 75. São poucas as medidas que você vai marcar, né? Pouquinho de precisão não faz mal para ninguém, ok? E vou seguir aqui, ó, o mesmo esquema, certo? Agora ligo esse ponto aqui e ligo aquele ponto lá. Muito bem. Ligo esse ponto ali, certo? Isso tem uma profundidade. Bem aqui, ó. Atenção aqui, ó. Isso tem uma profundidade. Qual é essa profundidade? Lembrando que o que eu estou marcando aqui, o meu shed, é da platibanda para cima. Eu não marquei ainda a altura da platibanda, que a gente consegue ver nessa face e a gente vê nessa face aqui. E eu vou ver aqui também. Qual é essa altura? Platibanda 60. Fator de redução 45. Então, vem desse ponto aqui, 45 centímetros para cá. E já reforço. Sinal de que essa face aqui, ó, é a altura da tua viga calha, que você está vendo. É a virada dela. E ali é o que? É o fundo. É o fundo da tua viga calha. E ali é a lateral do quê? A lateral que você vê, que é a sua platibanda. Ok? Bom, vou enfeitar aqui, trazer meus castilhos para cá, dividir isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui. Né? E vou fazer o mesmo do lado de lá. Muito bem. Vamos seguir. Essa platibanda ela vira, né, para aqui, nesse volume. Ela vai ali, ó, tem a mesma altura aqui, que vira. Então, eu vejo ela aqui e vejo ela aqui. Tá? Bom, quanto que mede a minha caixa d'água até a platibanda? Caixa d'água até a platibanda é 2,65, que é exatamente quanto? 9,30 menos 6,65 me resulta 2,65. Que no fator de redução ficou 1,98. Então, desse ponto para cima, esse ponto aqui, exatamente desse ponto para cima, eu vou marcar o meu 1,98. Que é o mesmo ponto ali, né, que está alinhado, certo? Só que esse ponto não encosta na laje. Tá vendo? A laje está aqui embaixo. Ó. Eu estou marcando da platibanda para cima. Mas eu tenho uma platibanda, que é quanto? 45. Né? Então, eu tenho que acrescentar essa altura aqui. Ó. Olha ali. Ó. Eu tenho que trazer essa altura para cá. E aí sim, agora sim eu fecho. Lembrando que esse tipo de técnica, eu estou fazendo isso em 3 dimensões. Eu preciso respeitar x, y e z. Ok? Então, seguindo aqui, tenho a minha platibanda, que ela tem 10 centímetros. Gente, se eu botar fator de redução em 10 centímetros, vai para
6 centímetros, 7 centímetros. Quase que não dá para medir aí no escalímetro de vocês. Eu pus qualquer coisa aqui bem juntinho, tá bom? Eu vou seguir com a minha platibanda ali reforçando e já vou fazer a altura dela, 45, né? Que tem que coincidir com isso aqui, ó. Vai lá e entra aqui também. Platibanda aqui e vamos tirar isso que só estava atrapalhando. Faltando um biquinho aqui, ó. Tá vendo? Note que eu vejo um pedacinho dessa laje aqui, ó. Essa laje toda aqui, ela entra aqui, ó. Isso é uma perspectiva axonométrica, né? Militar, que é das mais simples que tem. Vamos lá. Eu fiz aqui uma brincadeira com o meu alçapão, desenhei lá na planta. Se vocês tivessem a planta aqui, vocês iriam ver, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui antes. Bom, na minha planta, eu estou vendo aqui que o próximo passo vai ser marcar o volume, né? Aquele volume. Então, o volume é importante que a gente saiba que o volume, ele media dessa aresta aqui, ó, para cá, 1,20 m. Dessa aresta para cá, 1,20 m. E ele está à mesma altura desta laje, ou seja, ele está 45 centímetros para baixo. Então, existem algumas maneiras de fazer isso, tá certo? Eu estou marcando aqui, ó, 1,20, estou marcando 45 para baixo e estou ligando uma linha para cá. Quanto que ele vai para lá? 70 centímetros. Então, eu preciso medir desse ponto para cá, 70. Aqui não tem mais redução, hein? Redutor é só aqui, ó. Ok? Então, aquilo é o que a gente vê. O comprimento disso você vê em planta, mas ele tem que coincidir com esse 1,20 aqui e o 45 que liga lá. E ele desce. Já está sendo escondido aqui por essa face. Ok? Bom, feito isso, vamos começar aqui com as nossas marquises, né? Nossos terraços e nossas marquises, né? Então, eu tenho uma marquise, que é essa daqui, que ela pode estar muito bem marcada aqui, ó, 25, 3 metros. Daqui, 1,20. Daqui, 1,20. Você só precisa respeitar 45, 45. Não pode usar outro esquadro. Aliás, meu conselho, tire o outro esquadro de perto de você. Nesse momento que você ainda está aprendendo. Só usa o de 45, aí não corre o risco de errar. Isso tem uma altura, terraço, 3,15, que com fator de redução deu 2,36. Então, esse tracejadinho aqui vermelhinho está com 2,36. Eu sei que ele tem uma espessura, que é 15 centímetros, se não me engano, que com um fator de redução, eu nem sei quanto que dá. Vou marcar o outro, que é o 555, cadê? Marquise, cobertura do terraço. 555, que com fator de redução deu 4,16. Então, deste ponto aqui para cima, 4,16 está ali, ó. Mesmo alinhamento aqui, mesmo alinhamento aqui, mesmo alinhamento aqui, mesmo alinhamento aqui, tá? Bem tranquilo, tá? Ponho aqui as minhas espessuras, que no caso é 15, você tem que fazer o deflator, eu não fiz o deflator aqui, mas eu só dividi 15 por 4 e multiplicar por 3, tá? E fazer a tua espessura dessa marquise, faça do outro lado ali, ó, do mesmo, tá certo? Apaga o que não está interessando. Tá? Vou fazer a outra lá no outro sentido. Tá? O jeito fácil de você marcar essa outra marquise que está lá do outro lado é você ver na sua planta quanto mede dessa vértice que está aqui
até a outra e marca o ponto. Tá? Ou, se você quiser fazer isso, você faz isso aqui, ó, 25 aqui, vai, até aquela tarefa. Vira 25 aqui e vira 1,20 para lá. Ok? Faço o mesmo aqui e eu tenho ali o final da minha marquise, que está um pouco escondida por essa platibanda. Vamos seguir. Vou fazer a nossa marquise de entrada aqui, né? Marquise da sala 2,45 com o redutor passou a ser 1,83. Eu sei que ela está a 25 aqui, então o que eu faço? Dessa vértice aqui, ó, eu marco 25 para cá e subo com o redutor, 1,83. Ok? Eu sei que desse ponto para cá é 1,20. Então é o que se faz. Nesse ponto para lá é 6,55, se não me falha a memória. Não, é 5. Estou confundindo com a casa do solteiro. É 5 metros. Hã? Então, traço isso aqui. Ó. Traço isso aqui. Antes de começar a tortura aqui do Brise, né? Ok? Eu não fechei ali porque o Brise vai acabar escondendo, né? O Brise está escondendo isso. Mas o Brise também não é difícil de fazer, só é trabalhoso, né? Você precisa só acertar aqui, ó, o Brise, né? Que tem 2,90 e a altura dele final é 2,17. Então, desse ponto aqui para cá é 2,17. Eu, por acaso, encostei ele na minha marquise. O certo é não estar encostado, mas não tem problema. Quando eu fiz esse PowerPoint aqui, tinham outras medidas, tá certo? Bom, eu vou seguir aqui, deixa eu ver o que mais está aparecendo. Só estou na seção apaga por enquanto, né? Estou apagando aqui, vou apagar um pouquinho ali. Apaguei ali também. Fazer o caixilho com a soleira aqui e a lumieira ali, bem estreitinho, tá vendo? Faço uma divisão, tá? Faço o meu guarda-corpo aqui, respeitando sempre a construção do 45, para nada sair da ordem, tá? Tem o caixilho ainda aqui dentro. Acabei de fazer o caixilho aqui. Vendo? Esse canto aqui. E agora, nós vamos fazer o caixilho ali do dormitório. Tá? Vou colocar uma... Eu acho que não comer uma bola aqui, isso devia ser apagado. Está sendo coberto por esse pano de telhado. Tá? Vamos desenhar aqui uma achura. Uma achura aqui. Essa achura não é 45, tá? É a única, porque ela segue a inclinação do telhado. Tá? E tem um pedacinho de nada que eu vejo ali no final. Tá? E aí está feita, concluída a minha axonometria militar. Vocês terão aí o resto do tempo para fazê-la. Essa é uma confecção também. Essa foi feita no AutoCAD. Essa foi feita no PowerPoint, nem foi feita no Photoshop, né? Foi feita no PowerPoint. Né? E com sorte, dando tempo, eu
monto alguma com os quadros para a próxima aula, mas recomendo aí o exercício hoje ainda, na tentativa da conclusão desse artefato. Ok? Forte abraço a todos.